Oiê, olha onde eu estou! Ah! Meu Deus! Finalmente a gente tá gravando juntas. Pra quem tá só ouvindo, né, não está vendo, estou aqui com a minha grande amiga Úrsula, do Pedagogia Sustentável. E que, assim, a gente vai dar um contexto ainda, né, amizades e tudo, dar um tempinho pra ela se apresentar. Continuar descrevendo aqui o lugar. Estou no Rio de Janeiro, no quartinho especial, que é cenário de tantos vídeos e de tantas coisas maravilhosas que você faz. Sim, tem um pedacinho tantas de cada leituras. lugar aqui no nosso cenário. E muito especial estar aqui, né, pro pessoal tanto do YouTube quanto do Spotify. Espero que seja uma conversa muito gostosa. E eu tenho certeza que vai ser, porque todas as nossas conversas são muito gostosas. Não. Então vambora. Desde que eu cheguei aqui, faz o quê? 3 dias que eu tô aqui no Rio? A gente não para de falar no Eu acho que eu gastei toda a minha saliva dos últimos 10 anos. Eu vou voltar pra ele, eu vou ter que ficar uns dias assim, sentada em silêncio, sabe? Processando tudo. Porque a gente também encontrou muita gente, né? Então, além de conversar, a gente também conversou com muita gente. Mas, calma, voltando pro cenário. Vamos pro cenário. Temos aqui muitas artes. E aí, cada uma de um momento, amiga. Presentes também. Bom, então pra quem não tá vendo, né, a gente tem o meu armário aqui no fundo. E na primeira porta são várias aquarelas, uma de cada amiga, em momentos que a gente faz, momentos de arte. Porque arte salva, né, gente? Principalmente pra gente que é ativista. Sim, momentos de distração, com sem certeza. telas. Inclusive, pintem, é muito bom. E é uma aquarela de cada amiga. E algumas artes, né, que eu coleciono aí pelo mundo. Coisas da mandala lunar, que eu escrevo todos os dias. Coisas que me remetem ao mar, ao oceano, que é a nossa casa. Uma prancha aqui também da minha amiga. Linda, uma pranchona azul. Aí aqui tem uma jiboia, que a gente deixou aqui até pra dar esse efeito, plantinha. Das E a gente tá antigas. sentada na cama da Úrsula, com o Úrsulo ali. Gente, Ali sim, atrás, esse aqui é olhando. o urso. Cara, tá, eu sei, gente. Olha, ele tá sujo, ele tá velho, tá sem nariz amiga, já. é lindo. Mas ele é o urso de pelúcia que meu irmão mais velho me deu Ai, quando eu era mais nova. de Então apego ele vai ficar aqui. emocional. Ele vai aprender com a gente hoje. Vai. Então é isso. Vamos lá pro tema do episódio. Eba. Não, antes do tema do episódio até, né? O contexto é apresentação. Assim, eu acredito que muita gente que ouve, que acompanha, já acompanha o seu trabalho, já te segue, já deve saber de muita coisa. Mas eu acho que é legal dar esse contexto também para quem não conhece, possivelmente, e para te conhecerem ainda mais, né? Então, quem é a Úrsula? Bom, pra quem não me conhece, muito prazer. A Úrsula é, acho que uma eterna jovem menina apaixonada pela Mata Atlântica, né? Estamos aqui com a blusa da SOS Sim, Mata Atlântica. verdade. Esquecemos dessa descrição, né? Grande descrição. A gente foi no evento de comemoração de 40 anos da SOS. Estamos aqui com a blusa da Mata Atlântica. Sou eternamente apaixonada pela Mata Atlântica, pelo oceano, pela natureza. E cresci no litoral norte de São Paulo, lá perto de onde a Cami mora. E isso me constituiu como pessoa. Eu sou filha de biólogos e professores, então sou ativista desde a barriga. Participo de ações de limpeza de praia com a minha mãe. Minha mãe já trabalhou em muitas ONGs ambientais. Fui ativista lá da época que quase ninguém nem falava disso. A gente vai discutir um pouco sobre essas questões hoje. E desde a pandemia, esse ativismo ressurgiu em mim, na Cami também. Foi quando a gente se conheceu, em 2020. Aquele momento de muito desespero, de muita angústia, de muita tristeza com o que está acontecendo com o mundo, de como é que vai ser o nosso futuro, e não só o futuro como o presente, né? Porque o que a gente fala muito é que crise climática, emergência climática não é um papo mais do futuro, é papo de agora. Então, naquela época, lá em 2020, eu comecei a usar isso daqui, que a gente tem quase todo mundo nas nossas mãos, o nosso celular, que era um instrumento que eu tinha no momento, para criar conteúdos, né? Criar vídeos de conscientização, tentando resumir a história. No começo, eram vídeos mais voltados para crianças, porque eu era estagiária de uma escolinha de educação infantil da minha rua, uma escolinha de bairro. Eu lembro muito desses vídeos, amiga, de você fazendo as atividades, que foi assim que eu te conheci, né? Que eu vi passando os vídeos e tal, eu mandei um direct, tipo assim, oi, quem é você, diva? Vamos Gente, conversar. Eu ficava juntando tudo quanto é rolinho de papel higiênico na minha maravilhosa. casa. Tampinha, tudo. Eu comecei a juntar tudo de material reciclado que eu tinha pra fazer atividade para as crianças, porque do nada tudo parou.
né? E era Então, muito lindo, eram umas você atividades lembra? muito lindas, eu adorava. Só que em paralelo a isso, voltei, na verdade, né, a ler, a estudar, a refletir sobre tudo que estava acontecendo. Eu lembro que a gente via aquelas notícias, né, uma que eu sempre me lembro, é que em 2050 ia ter mais plástico do que peixe nos oceanos. E eu pensei, né, na época eu tinha 19 anos, eu falei, caraca, em 2050 eu vou ter 50 anos, gente, pelo amor de Deus, alguém precisa fazer alguma coisa. E foi quando eu comecei a conhecer a Cami, porque eu comecei a criar alguns vídeos falando sobre isso, a mudar vários hábitos lá em casa. Composteira. Gente, criei uma composteira, eu fiz uma composteira. Não, e a gente era muito assim, né? Tipo, tudo tinha que mudar, todo mundo tinha que fazer tudo. A gente conversava como se, nossa, sabe? A gente tava descobrindo o mundo mesmo, né? Isso é muito legal. Esse começo do ativismo juntas, com a Dudinha também, né? Eu deixei meus pais malucos, assim, de verdade. E a Cami também, né? Eu tenho certeza. Porque eu queria mudar tudo, entendeu? Tipo, era bucha vegetal, era sacola retornável, era tudo, fazer composteira, reduzir todo o consumo de plástico. Hoje em dia a gente tem uma visão muito mais ampla e sistêmica do problema. Para quem escuta o podcast, acompanha nossos trabalhos, sabem disso. Inclusive falaremos sobre isso hoje. Mas naquela época, né, a gente acabava tipo ficando meio desesperada com tudo. E assim surgiu o Pedagogia Sustentável através das redes sociais. Até hoje estou lá existindo e resistindo, porque é um trabalho muito trabalhoso, que envolve muitas questões também. E eu faço esse trabalho, né, de comunicação pelas redes sociais, muito voltado para questões de sustentabilidade, meio ambiente e também sociedade, porque não tem como a gente desvencilhar o ambiental do social. Uhum. Também faço pedagogia aqui na UFRJ, estou me formando agora, serei uma educadora licenciada. Estou na reta final. E vários outros projetos, né, que a gente acaba trabalhando, então a gente não para um segundo. Sim. Embaixadora da Parley Brasil, trabalho com Greenpeace também, com a comunicação, sou da Liga das Mulheres pelo Oceano e várias outras coisas que a gente vai se juntando e acumulando, porque o movimento precisa ser coletivo, né? A gente sempre fala sobre isso. Ao longo do episódio, eu acho que vai dar pra ir resgatando essas experiências e coisas. A Úrsula já viveu coisas incríveis, assim. Então, tenho certeza que vai ser muita bagagem e muita coisa pra conectar com os assuntos, né? Que a gente faz muito isso, que a gente começa conversando, começa de um ponto, assim, a gente vai indo, blá, 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 blá. A hora que a gente vê, a gente fala como a gente chegou aqui, né? Então, a ideia é que esse episódio seja um pouco isso, mas com direcionamento, né? O que inspirou muito o tema desse episódio foi o TCC, que a Úrsula tá fazendo agora, que ela vai defender. Você vai defender o quê? Eu espero que esse mês ainda, final de junho. Quero muito conseguir defender antes do meu aniversário. Vamos ver se vai rolar. Espero que sim. Vai rolar, vai rolar. Torçam. E aí, depois eu quero muito ler também ele completão. Então, essa reflexão aqui hoje vai partir muito desses estudos, toda essa pesquisa que a Úrsula vem fazendo, que aí ela vai contando aos pouquinhos. E também de todas essas conversas e reflexões que a gente tem, né? Que como influenciadoras, comunicadoras, termos que a gente vai também aprofundar mais pra frente, a gente pensa muito sobre o potencial da comunicação. Então, acho que uma coisa que a gente divide muito é essa crença de que comunicação tem um potencial transformador muito grande, potencial de transformação socioambiental bizarro, assim. E, na minha opinião, esse é o caminho. A comunicação atrelada às outras soluções e às outras ações e coisas, mas sempre com a comunicação, porque é isso que vai trazer esse entendimento para as pessoas, essa valorização de tudo que vem sendo feito, né? Então, é um pilar muito importante dessa mudança de paradigma de mundo que a gente está experienciando. E fazer isso de uma forma responsável é muito importante, né? Considerando que a gente vive em um mundo que é muito regido por comunicação, então grande parte dos problemas do mundo que a gente tem hoje vem do consumo desenfreado, né? E o consumo desenfreado, ele parte principalmente do marketing. Então são propagandas e coisas que fazem há anos para convencer nós, pessoas, de que a gente precisa de muitas coisas e que a gente precisa sempre estar trocando de celular, que a gente precisa estar sempre na moda e usando coisas de última geração e de última linha e coleção, enfim. Então, por que não usar essa ferramenta que está sendo usada pro mal, entre muitas aspas, né? Sei que existe bem e mal, pra essa transformação que é a que a gente quer ver. Por isso que eu vejo muita potência, porque se o mundo tá assim, por causa da comunicação sendo usada dessa forma, a gente mudando o jogo, né? Que é muito o que o Nego Bispo fala no livro A Terra Dá, a Terra Quer. Que é essa coisa da gente trazer novos termos, da gente nomear as coisas e da gente trocar certos termos e certos pesos. Então, quando falar, ao invés de falar de desenvolvimento, falar de regeneração. Né? Envolvimento. Envolvimento, Ele fala isso. É uma das grandes referências do meu TCC também, é o Nego Bispo. É esse livro, inclusive.
E a grande reflexão aqui, na verdade, é essa, né? Que a comunicação ela pode ser usada tanto por pessoas que estão preocupadas com uma sociedade e um mundo mais justo para tudo e todos, como não, né? Então, a gente está aqui para pensar juntos como comunicar questões e principalmente como usar o poder de influência, principalmente através das redes sociais, para construir novas formas de ser e estar no mundo, que é o que a gente acredita que é necessário, né? Eu e a Cami, a gente vem já, como a gente contou, há muitos anos nessas reflexões, nesses estudos, com referências enormes de povos originários, principalmente do Brasil. Então a gente tem uma riqueza, uma sociobiodiversidade muito grande que a gente sempre comenta, né? De povos, culturas, saberes. E a gente acaba lendo, né? Acho que nós duas, a gente compartilha muito das nossas leituras, das nossas referências. Então, realmente, o futuro é ancestral. Sim. E o que a gente precisa é essa mudança de paradigma, essa mudança de relação com o todo, se entender como parte da natureza, se entender como parte desse meio, né? Entender a Terra como um organismo, como Gaia. E para assim a gente conseguir trabalhar em prol da regeneração, da conservação. E isso pode ser feito também através de uma comunicação efetiva, de uma influência também efetiva, que é o que a gente tenta trazer um pouco através das redes sociais. E é isso, né, gente? Todo mundo hoje em dia tem isso daqui praticamente, tá conectado com outras pessoas, se comunica através do celular, através das redes. E são as pessoas que estão ali também incentivando um consumo desenfreado, uma visão muito material da vida, né? Muito pautada em roupas e coisas e enfim. Então, como é que a gente faz essa comunicação, né? São reflexões que a gente sempre traz. Sim, e ainda mais nesse contexto das redes de competir com outras coisas, né, com outros tipos de atenção. Esse dilema também, né, de alimentar essa coisa, essa grande coisa de vício em telas, de você das redes serem feitas para as pessoas ficarem retidas ali, né? Então, acho que outra coisa que a gente conversa muito dentro dessa parte da comunicação é essa responsabilidade também de trazer essas coisas de uma maneira que agregue, né? De uma maneira que seja, de certa forma, um respiro ali naquele feed infinito de coisas. Então, eu acho que muito do que você traz também tem relação também com a pedagogia. Com a pedagogia e com a educação, né? Então, é isso que eu ia falar. Vamos entrar na parte da educação, que eu acho que é central, assim, na minha vida. E se a gente for pensar, né, em termos de educação ambiental. Então, eu compartilho muito essa dor com a Cami, de estar na faculdade de educação da UFRJ e da gente discutir muito pouco, né, amiga? A gente sempre fala isso. Na pedagogia, na biologia, por incrível que pareça, a gente discute muito pouco sobre as questões ambientais, socioambientais. Sim. E quando eu entrei na faculdade e, ao mesmo tempo, em paralelo, comecei a estudar sobre temas socioambientais, foi muito desafiador, porque eu me sentia sozinha. Que é o sentimento que muitas das pessoas que escutam podcast, que acompanham a gente, relatam muito, né? Acho que você também deve receber muito no direct textos, desabafos, mensagens, comentários, nesse sentido de como lidar, como fazer. E eu acho que uma das principais formas que a gente gosta de trabalhar essa comunicação é por meio desse acolhimento, justamente por a gente saber como é solitário, né? Então, na biologia, eu senti a falta do lado social e você na pedagogia do lado ambiental. E Nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E mudança do clima gostei. é exatamente isso, social e ambiental, né? E por isso que eu acho que as nossas conversas também enriquecem muito, porque você traz muito desse lado, eu trago muito desse lado, e aí as coisas se fundem e sabe? Sim, total. Então, isso é muito massa, até pra quem não é da área, né? Então, pra quem não entende tanto da pedagogia, o que seria exatamente pedagogia, porque quando eu que sou de fora, né? O que eu diria que seria preparar pessoas pro mundo. O que eu vejo, o que eu sei de professores que eu tenho como referência foram pessoas que me iniciaram pra vida, né? Além do que a gente tem em casa, educação, família, pais e tal. Professoras influenciam muito na nossa vida. E muitas pessoas não param para prestar muita atenção nisso, né? Com certeza. E nem é só sobre pessoas, né? O quanto a nossa profissão acaba sendo desvalorizada, também, infelizmente. Então, pra gente que é da área da educação, é muito desafiador, cara. De verdade, assim, é triste mesmo que a gente escuta dentro das escolas, de professores mais velhos, né? Até mesmo quando eu falo pras pessoas que eu sou pedagoga, né? Que eu estudo pedagogia, já tive, tipo, reações adversas, assim. De tipo, nossa, sério? É isso que você escolheu pra sua vida? Tipo, meu Deus,
coitada. E Gente, você gosta muito do seu curso, né? eu gosto muito do meu curso. É muito desafiador, como eu acabei de falar. E aí, assim, a gente tava conversando um pouco, né, sobre o roteiro do podcast antes de gravar. E aí, quando a Cami trouxe essa inquietação do que é a pedagogia, a gente até lançou aqui no Google pra pegar pra vocês, pra ler um pouco, tipo, o que se fala sobre isso. E eu vou pegar a definição. Então, pedagogia é a ciência que estuda a educação, o ensino e os processos de aprendizagem. Então, é basicamente isso que a gente faz, né? Só que cada universidade tem um foco um pouco maior em alguma área. A maioria delas acaba voltando mais para a educação infantil mesmo, né? Então a gente pensa que o pedagogo é o que vai ficar cuidar das crianças, né? Esse é o pensamento mais comum. Só que não, gente. A pedagogia vai muito além disso. A pedagogia tem a ver com a educação, tem a ver com muitas coisas, até porque a educação tá em quase tudo na vida, né? Sim. E eu comentei com a Cami que a pedagogia foi um curso para minha vida. Eu não escolhi a pedagogia me escolheu. Eu estudava psicologia antes e eu tava gostando da psicologia. Eu tive que sair da faculdade porque eu já tava com uns problemas financeiros mesmo em casa. E eu tinha entrado numa faculdade particular de pedagogia, de psicologia, desculpa. E aí meu pai, eu nem sei se você lembra dessa história. Lembro que você transferiu pra cá depois, né? Foi. Meu pai conversou comigo, né? Falou, pô, Ursula, não tem como, né? Tá muito difícil a gente arcar com mensalidade. E eu não tinha conseguido passar em psicologia na federal, porque a nota de corte estava muito alta. E aí eu falei, e se eu testar outra coisa? E assim, eu faria vários cursos, na verdade. Inclusive, tenho muita vontade de fazer. Comecei a pensar em jornalismo, em ciências sociais, em serviço social também. Mas falei, talvez pedagogia. E eu entrei na pedagogia e comecei a me formar pra vida mesmo. Então tem uma frase muito famosa que a gente atribui ao Paulo Freire, que é uma das nossas maiores referências da educação e é brasileiro. Maravilhoso. Que é: educação não muda o mundo, mas a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E isso me rege. Isso me rege, Sim. isso me dá sentido, assim. Aquela da esperança que você sempre fala, eu acho linda também. Essa vai estar no TCC, né? Que é uma das que mais me dá forças mesmo, né? Que ele fala que é preciso ter esperança do verbo esperançar. Porque a esperança do verbo esperar é espera. E esperançar é buscar, é ir atrás, é continuar e não desistir. Ó, eu falei isso da minha cabeça, talvez eu tenha errado alguma coisa. Não, mas já é profundo, assim. profundo. E é muito que a gente conversa aqui no podcast também, né? Com outros convidados, ou que eu fico falando aqui, né? Que é nesse lugar de a gente só vai ter um pouco de paz e um pouco de sentimento de liberdade se a gente fizer, se a gente agir, se a gente se mexer, essa coisa da esperança ativa, né? Então, acho que dentro de tudo isso que a gente tá falando aqui, entra muito nesse tópico. Não necessariamente que quem tá ouvindo vai querer produzir vídeo sobre, mas como comunicar essa dor que você tem dentro, né? Eu acho que é muito isso, porque quando a gente pensa em influência, em coisas assim, a gente pensa muito na influência digital, mas existe a influência também da sua vida. A sua vida influencia pessoas ao seu redor, o seu ciclo, sua família, enfim. Eu sempre falo isso nas palestras, nas aulas, que todos nós somos influenciadores, independente das redes sociais. A gente influencia nosso pai, nosso amigo, nossa avó, nosso vizinho, né? Colegas de trabalho, profissão, o seu trabalho, empresa, enfim, tudo nós estamos influenciando e sendo influenciados, né? Então, buscar por boas influências e ser uma boa influência no mundo também. Então, independente se hábitos ou coisas têm o impacto que a gente gostaria que tivesse, eu gostaria que eu não comer carne impactasse em solucionar os problemas do mundo, mas não é isso que soluciona os problemas do mundo. O ponto é, se eu não faço isso, eu me sinto muito mais refém disso tudo, né? E fazendo isso, a gente influencia e mostra para as pessoas que é capaz, que é possível fazer isso, né? Né? Pegando um recorte histórico mesmo que a gente falou, quando a gente começou, a gente não tinha muito essa noção, né? A gente acreditava muito mais na potência dos hábitos individuais. A gente meio que foi de 8 para 80, né? Porque a gente começou achando que se a gente saísse com a nossa sacola, com a nossa ecobag, a gente estaria resolvendo os problemas do mundo. Sim. E aí depois a gente entendeu que a ecobag não vai mudar nada. Que, na verdade, o grande poder, né, o grande poder de decisão tá na mão dos bilionários, das grandes indústrias, dos políticos, dos empresários, da lógica desse sistema capitalista opressor que massacra, né, tipo, a nossa vida, os nossos sonhos, o nosso imaginário. Sim. Então, quando a gente se deu conta disso, a gente foi pro 80. E agora a gente tá numa de tentar achar esse meio termo. Inclusive eu, que sou da educação. E aí eu acho que a gente pode, inclusive, começar a falar um pouco mais sobre a educação agora, a educação ambiental, pra gente não se perder muito no tempo.
tempo ia falar também, isso, eu ia né? falar Porque isso. se deixar eu e a Camila, gente, isso aqui vai virar… Não, se for entrando aqui, ó, trazendo exemplos, eu já ia puxar agora pra isso, pra Boa. educação ambiental. Então tá, então falando sobre isso, tipo assim, existem maneiras de comunicar e maneiras de engajar pessoas e da gente influenciar pessoas. E aí existem duas principais linhas que você estava explicando, né? Então, existe essa educação ambiental que tem esse viés mais de indivíduos, impacto individual e tal, e a outra que é um olhar bem mais crítico, né? Uhum. Na verdade, a gente tem algumas correntes de educação ambiental, né? Vertentes de educação ambiental. Tudo isso é nomenclatura, né? Mas acredito que para facilitar o entendimento ajuda. A gente precisa de termos, a gente Com precisa dar nome às certeza. coisas, né? E se tem pessoas estudando isso, por que não? Exato. Né? Então, isso que eu falei um pouco do 8 e 80 e desse lugar do equilíbrio, parte um pouco do meu entendimento como educadora de que eu preciso acreditar que se eu estiver influenciando e incentivando uma criança que seja na escola, um adolescente que seja, eu tô fazendo o meu papel de educadora, sabe? Não tem como a gente abrir mão da transformação individual, porque o mundo é feito por pessoas. Sim. E é a partir do individual que a gente chega no coletivo. É a partir da sociedade civil organizada, dos movimentos coletivos. A gente sabe da potência deles, a gente tá envolvido em movimentos coletivos. Sim. Então a gente precisa resgatar a nossa força, a nossa esperança, o nosso poder de transformação, que é o que o Ailton Krenak fala muito pra gente. Uma das maiores resistências que podemos ter nesse sistema, que corrói os nossos sonhos, que corrói o nosso futuro, é conseguir sim vislumbrar novos futuros. É conseguir sim criar diferentes e possíveis realidades, não só criar, como acreditar. Sim. Então, Eduardo Galeano, gente, eu li na pandemia Veias Abertas da América Latina. Não sei se você já leu, amiga, mas você já deve conhecer muito, né, Eu ainda preciso ler. dessa obra que, assim… E eu lembro quando você tava lendo essa coisa transformadora pra você, né? De mudança de vida, assim, tipo do Ecologia Decolonial. O que Ecologia Decolonial foi pra mim, né? Pode ser a mesma, acho que é a mesma analogia, assim, que é um livro que realmente transforma a nossa visão de mundo, assim, principalmente sendo latino-americana, né, estando aqui na América do Sul. E eu nem me via, né, tipo, né, a gente nem refletia muito bem, assim, sobre a história do nosso continente, mas o Galeano fala, né, que a utopia, ela é necessária pra gente continuar caminhando, porque ela tá sempre à nossa frente. Utopia não é uma coisa impossível, né? Tipo, não é aquela coisa que a gente tá acostumado a ver, a sentir, a falar. Utopia é uma coisa que eu tô aqui, ela tá a 2 passos de mim. Ela ainda não é real hoje, mas ela tá a 2 passos. Sim. Então, eu caminho 2 passos e a minha utopia caminha mais 2. E ela é necessária pra gente continuar caminhando. Então, só pra dar esse adendo, assim, eu acho importante. Vamos pensar em utopias, criar e recriar utopias. E por isso estamos aqui hoje, sim, até hoje, né? A gente tá nas redes sociais. Pensando, entendendo os caminhos. E aí, sobre as vertentes da educação ambiental, como eu falei, são várias. Eu tô aqui com esse livrinho, pra quem estiver vendo. É um livro bem velho. Eu tava contando pra Cami que… Gente, como eu falei, meus pais são biólogos e professores. E aí, quando lá em 2020 eu falei que eu tava, né, começando a estudar sobre questões ambientais e não sei o quê, a minha mãe, ela me deu uma caixa de livro. Não, sério, a mãe da Úrsula é perfeita, gente. Ela é perfeita. Com certeza ela vai ouvir, né? Com certeza ela vai ouvir. Com certeza. Minha mãe é a maior fã da Cami que existe no mundo. Ai, um beijo, tia. A gente te ama. Sério. E aí, um dos livros é um clássico, assim, da educação ambiental, que é da Isabel Cristina de Moura Carvalho, que chama A Educação Ambiental e a Formação do Sujeito Ecológico. É uma das grandes referências do meu TCC. E ela conta um pouco das vertentes de educação ambiental, das principais, né? Então, começou, né, uma educação ambiental conservadora, depois foi para a educação ambiental pragmática, que é muito voltada para esses hábitos individuais. Então era aquela época, não sei qual a idade de quem estiver escutando ou assistindo o podcast, mas aquela época que era tipo, feche a torneira enquanto está escovando os dentes, faça xixi no banho. Sim. Então, assim, pra aquela época de educação ambiental que a gente colocava toda a responsabilidade em cima do indivíduo. E a gente passou por esse momento, né, na história, acho que foi década de 90, se eu não me engano, tá? Desculpa se eu estiver errado. E depois veio surgindo a vertente de educação ambiental crítica, que foi, inclusive, teve muitas contribuições do Carlos Frederico Loureiro, que é o meu professor de educação ambiental da UFRJ.
Inclusive, outro livro que eu vou indicar aqui também tá no meu TCC, é dele, que é Educação Ambiental e Questões de Vida, que é essa vertente mais libertadora e emancipatória, que considera o contexto social em que a gente está vivendo, tanto o contexto de mundo quanto o contexto de sociedade, considera as inúmeras variáveis que a gente tem quando a gente fala de sociedade, gênero, raça, classe, região, que é a corrente, a vertente de educação ambiental que a gente acredita dentro do projeto de extensão que eu faço parte, de um dos projetos, né, que me constituiu durante a graduação, que é o EAPEB, que é Educação Ambiental para Professores da Educação Básica. A orientadora, né, a professora orientadora desse projeto é a minha orientadora de monografia. E a gente tenta, né, através de vários meios, fazer a educação ambiental acontecer. E uma grande reflexão que a gente fica é: será que a gente está fazendo educação ambiental através das redes sociais? Bom, eu não sei se existe uma resposta certa para essa pergunta. Eu acho que todas as reflexões que a gente tenta trazer, os conteúdos, né, os vídeos socioeducativos, os projetos que a gente vai, as indicações que a gente dá, acabam sim trazendo essa conscientização ecológica crítica, que é o que a gente tem aqui nesse livro que eu falei para vocês agora, da Isabel, que é a formação da consciência ecológica, de uma visão mais preocupada com o todo e com nós mesmos, né? Porque a gente faz parte desse todo. Sim, de resgatar essa percepção, né? De, apesar de ser um conteúdo numa tela, ser um conteúdo que mostre natureza, que mostre como se relacionar, natureza sim, né? Só a gente aparecendo já é natureza. Mas que mostre como a gente pode se relacionar com tudo isso, como interagir com esse mundo tão alterado, né? Como interagir com esse mundo com tantas questões, com tantas coisas, entendendo o nosso papel mesmo em tudo isso, né? Eu acho que parte da influência tem muito isso, né? Grande parte do meu ativismo e do da Cami também, tô falando isso porque a gente conversa muito sobre isso, mudou assim, né? Quando a gente entendeu que se a gente não cuidar da gente, a gente não cuida de nada. Sim, isso foi muito importante. Essa virada de chave, assim, que eu tava falando pra você, né? Que esse ano eu entrei numa crise, assim, que até o episódio da volta do podcast, que eu acho que é o 10, que são as minhas metas pra 2026 pra adiar o fim do mundo, que é esse termo emprestado do Ailton Krenak, que eu acho maravilhoso. Esse livro também mudou a minha vida. E foi a partir dessas leituras e de todas essas reflexões que eu me dei conta que muito do que eu acredito, que eu defendo e que eu incentivo, muitas vezes eu não sabia efetivamente fazer. Ainda não sei. Muitas coisas eu ainda não sei. Se eu tiver que pegar agora, pra fazer uma agrofloresta, eu não saberia fazer, necessariamente. Não que seja uma coisa que não dê pra aprender. Inclusive, é o que eu busco fazer agora, esse ano, mudando de casa, agora com o quintalzinho do último episódio, que apareceu aquela parte do quintal que eu e a Lari gravamos. A ideia é fazer uma mini agrofloresta ali, e várias outras coisas eu fui mudando nesse sentido, né? Inclusive, esse movimento de ir pra Ilhabela tem relação com isso, de estar ali mais conectada com biodiversidade, com isso que é a forma como eu acredito que seja uma forma mais gostosa pra mim viver, sabe? Não sei se necessariamente pra todos, mas pra mim é o que me regula, que a gente tava falando. Cada pessoa é única, né? Então, Sim. O autoconhecimento, ele é muito importante nesse sentido, porque só você vai saber o que é bom pra você. Só você vai se conhecer, vai entender as suas necessidades do momento, que inclusive mudam todo dia, toda hora. A cada 10 minutos a gente muda. A partir dessa conversa aqui, eu vou ser outra pessoa. Sim. Então, o autoconhecimento é um processo eterno, né? A gente vai cada vez mudando muito mais, assim. E se conhecer, se escutar, se ouvir, que é uma coisa que a gente não consegue, né, galera? Quem tá escutando, a gente sabe que a vida corrida, né? A quantidade de coisas que a gente faz é a escala 6x1, é jornada tripla, quádrupla, é insônia, é barulho, é caos. E aí, como é que vai pagar as contas, os boletos, o aluguel e as compras, as coisas cada vez mais caras? Então, é uma resistência mesmo, né, sistêmica, que é esse sistema que acaba realmente dificultando a nossa vida, a nossa possibilidade de aproveitar e desfrutar da natureza, mas relembrar pra todo mundo que tá escutando e pra gente mesma, né? Porque a gente também se vê muito nessa espiral, né? E a gente sempre cai de novo, e aí a gente tem que se relembrar de novo, e aí fica doente, e aí tem burnout, e aí volta. E estamos nessa jornada que é a jornada da vida. Sim. Então, uma grande virada de chave dos nossos ativismos foi se entender como parte desse todo, e entender que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa se
conectar com a natureza que tá dentro da gente, mas também que tá fora. E não precisa ser aquela coisa do Instagram, aquela coisa maravilhosa, entendeu? Tipo, meu Deus, é uma praia paradisíaca. Pode ser o passarinho que tá ali na janela, pode ser a formiga que tá passando. A aranhinha que aparece. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendo muito com as crianças, que eu aprendi muito com as crianças. E aí, voltando a falar um pouco mais da educação, eu tô aqui com outro livro pra indicar pra vocês, que eu vou deixar pro final, mas que ele foi uma tradução do Instituto Alana, que é uma das grandes referências. Eu falo que o Instituto Alana foi uma das coisas que salvou minha saúde mental, assim, na época que eu comecei a me interessar por temas socioambientais, estando na faculdade de educação. Porque eu achava que eu estava perdida, eu achava que eu ia ter que mudar de faculdade de novo para fazer uma biologia, uma oceanografia, uma geografia que fosse. Só que não, como é que a gente fala de educação ambiental, de crise climática, sem falar da pedagogia, sem falar desses temas dentro da faculdade de educação? Então, se alguém da pedagogia estiver aqui, vamos, galera, aos poucos fazendo esse movimento de trazer esses temas para os nossos professores. Sim. Porque olha que potente. Acho que eu te contei essa história. Quando eu comecei a estudar e a assistir os materiais do Alana e a descobrir coisas, artigos e leituras, eu comecei a levar isso para professores que eu sentia que tinham um pouco mais de abertura. Então eu tinha uma professora, tenho, Daisy maravilhosa, ela me dava aula de linguagem corporal e ela era a única professora que eu tive na faculdade praticamente, que levava a gente pra fora da sala. Então, na época, a gente tinha um campinho lá atrás do campus que eu estudo na UFRJ, que agora já não tem mais, foi privatizado, vai virar um estacionamento, olha eu só. Eu lembro que você falou olha isso. só. Que tinha até uma agrofloresta lá também, né? Que pois é. tinham feito. A agrofloresta ainda tem, eles já cortaram tudo, mas ela nasceu de novo. Então ela ainda tá lá. Resistência. E essa professora levava a gente pra lá, a gente fazia coisas, a gente tirava o sapato, a gente sentia a terra. E eu falei, cara, acho que eu vou conversar com essa professora, vou indicar alguns materiais do Alana pra ela. E indiquei o documentário O Começo da Vida 2, lá fora. E quem não tiver assistido ainda, eu indico muito. Que fala bastante dessa infância desemparedada, dessa infância conectada. Porque se a gente para pra ver as crianças hoje em dia, principalmente dentro dos grandes centros urbanos, como é que tá sendo essa infância, né? Lembrando, claro, que a gente tem infâncias no plural, porque pra cada criança existe uma infância. Para cada lugar, cada classe, cada gênero, cada raça. Isso muda muito, né? Então a gente, ainda mais aqui no Brasil, a gente tem muitas infâncias. Mas no geral, pensando em um contexto urbano, a gente não tem muito contato, né? Com a natureza, com o pé na terra, com a lama, a subir na árvore. É sempre aquela coisa de, vai machucar, vai se sujar. A gente considera a natureza como uma coisa suja. Vai sujar a camisa da criança. Gente, é terra, a criança precisa sentir aquilo, entendeu? A gente precisa desenvolver esse senso de cuidado, de pertencimento, ela precisa entender essa relação. E a partir dessa conversa com a minha professora, a gente começou um grupo de pesquisa, que hoje é um projeto de extensão, que eu também faço parte, que se chama Formação de Professores pelas Trilhas da Natureza, das Artes e do Brincar. Muito incrível. E a gente estuda muito essa perspectiva também, mas aí eu acho que já tá indo para outro lado, né? Tipo, meu Deus. Não, vai indo. A gente pega o fio e vai, entendeu, amiga? Não tem muita regra, não tem muito... Mas eu achei muito legal essa história e isso que você falou dessa visão muito distorcida sobre vida, né? Tipo, sobre terra, sobre animais. A gente tava falando muito disso no episódio anterior com a Lari, né? Que o episódio chama Resgatando Nosso Fascínio pelo Mundo. Eu pensei no tema muito pra quebrar essa cosmofobia, que é esse termo que o Nego Bispo traz também no livro, de que a gente precisa temer essas coisas, né? De que a gente precisa se afastar, que tudo precisa ser estéril, tudo precisa ser... Então, isso muito importante na infância, depois muito importante na juventude, que também tem muitas juventudes e uma diversidade muito grande de maneiras que as pessoas vão depois passando dessa fase da infância para as juventudes e depois para a vida adulta, né? E... dentro disso, aí eu acho que a gente pode ir entrando nesse universo digital, porque geralmente quando essa transição acontece. Pra gente que ainda... Acho que a gente já é Gen Z, né? A gente já é Gen Z. Gente, eu não faço a menor ideia. Eu não entendo muito bem essas... Eu sou de 99, você é de 2000? Isso. Eu acho que a gente já deve ser, tipo assim, comecinho Gen Z. Digam pra gente que geração que a gente é. Millennials.
ou Gen Z? Eu acho que a gente é Gen Z. Talvez eu ainda seja millennial, porque por ser 99. Século passado. Mesmo de ser de dezembro de 99. Mas eu acho que anos 2000 também é século passado, né? Porque eu acho que o século vira em 2001. Entre o século 21 e 2001. Eu acho que sim. Não sei. Será? Comentem. Contem pra gente nos Que comentários. loucura. Assim A funciona gente- a nossa cabeça, galera. Sim. Vocês estão fazendo um tour pela nossa cabeça hoje. Não, ainda vai. Olha, a gente ainda nem entrou nos pontos mais assim, né? Que a Vamos gente falar de conversa e tecnologia das redes Vamos. sociais. Então, exatamente, que é essa coisa de a gente ainda pegou essa fase em que na nossa infância não tinha muita tecnologia. O máximo que eu tive foi um MP3 pra ouvir uma musiquinha, foi um toca-disco, um rádio, ir na locadora alugar filme, televisão depois. Não tinha Wi-Fi, cara. Era lan house, né? Que Aham. loucura. Muito pouco acesso ao computador. Depois que foi ter, que eu jogava um Neopets, que eu jogava uns negócios ali. Mas eu não fui muito das telas mesmo. Eu era muito de brincar na rua, de brincar de esconde-esconde, de pega-pega, de boneca, de Barbie, de casinha, de, enfim, brincadeiras. Eu brincava muito. E eu demorei pra parar de brincar. Eu, até uma idade muito, nem sei quantos anos, eu acho que, sei lá, até meus 11 anos, eu ainda brincava muito, sabe? Nossa, isso é um grande privilégio, viu, minha amiga? Com Isso é um certeza, grande com privilégio. certeza. Eu ainda vivia muito nesse mundinho, assim, sabe? Da fantasia, das coisas, dessa coisa muito do fascínio, do contato e tal. E então eu consigo ver a diferença que isso faz pra minha vida hoje, né? De coisas que eu consigo resgatar pra esses momentos sem tela, inclusive por ter essa lembrança da minha vida sem. Então, eu acho que um problema que a gente enfrenta muito hoje é que muitas crianças e muitos jovens, eles estão começando muito cedo nas telas. Querendo ou não, a gente, como influenciadoras e como pessoas que aparecem na tela dessas pessoas, a gente tem muito forte essa responsabilidade, né? Do que a gente tá passando ali e qual vai ser essa influência que a gente vai gerar. E também muitos desafios, porque a gente compete com um algoritmo bizarro, agora com inteligência artificial mais ainda, porque tem robôs produzindo conteúdos. Eu nem lembro o número, depois eu posso pesquisar pro Léo trazer na tela do YouTube. Mas a quantidade de posts que estão sendo postados por minuto, por dia, é um absurdo. A gente tem um termo, né, que chama infodemia, que é como se fosse uma pandemia de informação. E pandemia de estímulo, né? Então, a gente escuta áudio na velocidade 2. A gente vive na velocidade 2 hoje em dia. Eu tava ouvindo áudio no 1.5. Aí a Ursa, para de fazer isso que você vai ficar louca. Gente, eu tô voltando para analógico total, assim, sabe? Eu tô em outro momento, porque já entendi que as tecnologias e esse contato todo que a gente tá tendo tá adoecendo todo mundo. Tá todo mundo, assim, se desconectando do mundo e de si mesmo. E a gente tá vivendo em uma velocidade que é doentia, entendeu? As pessoas não falam na velocidade 2. A gente não. A nossa atenção, ela tá muito dividida, né? Tipo, a gente tá o tempo inteiro fazendo várias coisas ao mesmo tempo, com um monte de estímulo. Então, o negócio tá complicado. E a gente vê isso muito na infância, né? É isso que você falou, amiga. Esse é um tema muito complexo, assim como todos os temas que a gente aborda. E por isso que a gente precisa ter muita responsabilidade como comunicadora, né? Então, eu esqueci de falar no começo do podcast, mas eu também faço parte de um grupo da ONU, embaixadores da ONU, que chama Agentes do Verificado no combate à desinformação nas mídias sociais. E uma coisa que a gente fala muito é sobre a importância da responsabilidade. Então, somos pessoas formadoras de opinião. A gente precisa saber o que a gente está falando, de onde a gente está tirando essas informações, né? E não é isso que a gente vê nas redes sociais hoje em dia. Não. Mas também tem a questão de sobrecarga de muitas mães, né? Que não tem com quem deixar os filhos. Com certeza. Realidade do Brasil, né? Muitas mães solos. Então, assim, acaba deixando mesmo a criança com o celular. E aqui a gente precisa ter muito essa consciência social que a gente tem, de entender que a ideia não é culpar a mãe que tá ali e a criança acaba ficando horas e horas e horas. Mas sim a gente pensar em políticas públicas, em educação midiática. Então eu tive a oportunidade também de fazer um intercâmbio acadêmico, né? Eu estudei 6 meses lá numa universidade da Espanha e
E eu estudava sobre educação midiática. Além de educação ambiental, eu fazia uma disciplina de educação midiática que a gente falava da importância de entendermos como as redes funcionam para a gente conseguir ser menos refém. Olha que loucura. Porque quando a gente não entende como aquilo funciona, como que o algoritmo funciona e como ele controla a nossa mente, a nossa vida, a gente não consegue ter esse discernimento. E a gente tá começando aos poucos, aqui no Brasil ainda um pouco de forma tardia, mas eu tive a oportunidade de conhecer alguns projetos lá no Ministério da Educação em Brasília, de educação midiática, então estamos avançando e precisamos avançar cada vez mais nesse lugar de como estamos usando as redes, como podemos usar, e agora, pior ainda, ou talvez não, né? Não sei, pior ou melhor, a questão toda com a inteligência artificial, né? Sim. Então, como que a gente faz isso acontecer? E, por isso, eu decidi fazer o meu TCC sobre a temática digital também. Porque, como eu falei pra vocês, eu tava nesse dilema, né? Será que eu vou pra um lado mais infância, natureza, desemparedamento da infância? Desemparedamento é um conceito que uma professora da Unirio criou. Ela se chama Leia Tiriba, pra quem tiver interesse nessa área de educação e natureza, é uma grande referência pra gente. Ela fala sobre a gente desemparedar as infâncias, né? Então, é basicamente tirar as paredes mesmo, né? A gente criar uma infância mais conectada, mais livre, dentro do que for possível da realidade, né? Mas enfim, como que a gente vai fazer para lidar com tudo isso que tá acontecendo através das redes sociais, sabendo que temos uma responsabilidade muito grande por estarmos comunicando essas questões. Sim, sim. E como convidar também outras pessoas a participarem desse movimento dessa forma responsável. Porque a gente sabe que existe uma pressão muito grande para todo mundo estar presente nas redes e alimentando esse algoritmo. Então, que eu vejo muito de reclamações, inclusive de amigas que são de áreas completamente diferentes, inclusive da minha irmã, que se formou em odontologia e é dentista, de ter um perfil profissional e de postar e de agir quase como um criador de conteúdo mesmo, que não é a profissão da pessoa, porque a profissão da pessoa é a profissão da pessoa, e essa pressão constante de temos que produzir conteúdo. E isso entra, inclusive, na área de muitas pessoas que estão ouvindo, muito provavelmente, que ou trabalham em empresa relacionada com o propósito socioambiental, tem uma empresa relacionada a isso, ou então trabalha em projetos, em ONGs, né, organizações do terceiro setor, que precisam também comunicar e convencer e mostrar o trabalho de uma maneira que tenha um alcance. Então, é uma coisa que muitas pessoas estão prestando atenção também e surgindo agências mais especializadas nesse sentido, como é o caso da Green Bond, né? Então, comunicar meio ambiente não é simples e precisa disso, de responsabilidade, de conceitos, Sim. né? Cara, eu falo muito com a minha psicóloga, sabia, amiga? Dentro da... Acho que muitas profissões, né? Mas ela fala tipo, cara, Úrsula, hoje em dia, a gente também que é psicólogo precisa ser influenciador. Exato. Porque tem que ter um perfil, porque tem que não sei o quê pra divulgar o trabalho, pra atingir mais clientes e não sei o quê. Então, é uma loucura que só, né, gente? Uhum. Eu tava... Ai, pior é que aí entra num outro assunto muito complexo, que não era o assunto que eu queria falar agora. Tá, não vou falar sobre isso. Depois a gente volta. É porque eu tava lá no... Eu tinha perdido a linha de raciocínio lá do desemparedamento, né? Eu fui falar da Leia Tiriba e esqueci de dar continuidade pra ideia inicial que eu tava falando. Que eu fiquei nesse dilema entre o que vou pesquisar então? Será que eu vou pesquisar mais sobre infância e natureza? Uhum. Ou será que eu vou pra um lado mais redes sociais, comunicação e educação ambiental? E aí, vendo a urgência, principalmente de hoje em dia, dessas questões mais voltadas pra tecnologia e pra influência digital, eu decidi que o meu trabalho de conclusão de curso ia ser educação ambiental e influência digital, caminhos possíveis e necessários. Então, esse é o meu tema. Por isso também que a gente tá gravando esse episódio, porque isso dá muito pano pra manga. Uhum. O meu TCC pode facilmente virar uma dissertação de mestrado, porque foram muitos dados, foram muitas pesquisas. Então, vou explicar resumidamente, né? Porque a partir daí a gente vai... que é icônico. Pra várias... Isso. A gente vai pra várias outras discussões. E vamos controlando o tempo também, né? Porque eu não faço a menor ideia. Vamos deixar indo. Beleza. Bom, a partir desse tema, né, eu entendi que todo mundo praticamente hoje em dia usa alguma rede social para se comunicar, para falar com alguém. E é
influenciado por pessoas e por influenciadores, né? Hoje em dia, qualquer pessoa praticamente que tem uma rede social no celular pode ser considerado um influenciador digital. E o que essas pessoas estão influenciando, né? A gente precisa falar sobre meio ambiente e sociedade porque a gente precisa de um meio ambiente saudável para a gente continuar existindo nesse mundo. Então, todos os espaços educativos e até mesmo as redes sociais podem ser usadas a favor da educação ambiental. Precisamos sim ocupar todos os espaços. Num desses livros que eu indiquei para vocês de educação ambiental, a gente fala da multi e transdisciplinaridade da educação ambiental, ou seja, ela precisa estar em todos os cursos, em todas as profissões. Precisamos de arquitetos falando de sustentabilidade, de biólogos, de economistas, de pedagogos, de várias outras profissões, pensando em como construir coletivamente um ambiente mais saudável para todo mundo, né? E principalmente para os animais, né, gente? Que estão sofrendo muito mais do que a gente, pelo amor de Deus. Que é até o que você falou, que educação ambiental não tem um curso para isso, porque é transversal, deveria ser transversal a todos, né? Exatamente. E aí, partindo dessa reflexão inicial, eu decidi fazer algumas entrevistas com alguns influenciadores, uma delas é a Cami, porque não faria sentido eu falar só do meu trabalho, sendo que temos, né, muitos outros influenciadores. Então, eu tô lá no Pedagogia Sustentável, mas tem a Cami no Camilíbrio, tem o Gabi no Planeta Pós-Pandemia, tem a Lene no Afroecológica, tem o Bruno no Bruno pelo Clima e vários outros. Então, a partir de 2 comunidades ambientais que eu faço parte, que é, como eu falei, o Agentes do Verificado da ONU e a comunidade Ecoantes da agência Cuica, eu selecionei alguns influenciadores que falam sobre as questões de meio ambiente e sociedade para fazer uma pesquisa, né, uma entrevista curta e entender como que eles comunicam, me incluo nisso, né, porque eu também poderia ter sido entrevistada por mim mesma, como que a gente comunica esse tema nas redes sociais, quais são as estratégias que a gente usa, o que a gente acha que dá mais certo, o que não dá, e também quais são os desafios. Então, saíram algumas conclusões dali. Então, as redes sociais, elas entram como uma potência muito interessante, no sentido de que a gente consegue aproximar certas questões da nossa realidade, facilitar a comunicação. Então, acho que em 90% das respostas dos influenciadores, eu cheguei a essa conclusão de que todos eles começaram praticamente partindo desse incômodo de como as questões socioambientais estavam sendo comunicadas. Então, preciso comunicar isso de outras formas, preciso de mais representatividade de pessoas pretas, indígenas, periféricas. A gente também que veio nesse sentimento de angústia, de tipo, meu Deus, por que não tá todo mundo falando sobre isso? Então, essa dor comum da representatividade e de novas formas de comunicar surgiu muito como um pontapé inicial para esses influenciadores, inclusive eu. Também. Exatamente. E aí, se a gente para pensar na influência digital, por que eu acabei me rendendo ao termo, né, do influenciador digital, que é o que eu tava comentando com a Cami? Que, querendo ou não, é isso que a gente vê hoje em dia, né? É a Virgínia, é o Neymar, são as publis que eles fazem. Então, a gente tem influenciadores digitais que estão influenciando coisas não muito legais. Então, a gente precisa também tomar esse lugar, sabe? Tomar esse nome e ressignificar esse termo. Então, vamos ser influenciadores digitais que estamos construindo narrativas educativas, socioeducativas, divulgando projetos, ações e aproximando da realidade. Então, isso surge muito da minha pesquisa, que é a questão da linguagem mesmo. E aí, a gente volta pro tema do podcast, de facilitar a comunicação. Então, antigamente, a gente se deparava com aqueles dados do IPCC, aquela linguagem muito acadêmica, muito científica, que a gente precisava traduzir, porque as pessoas que mais sofrem as consequências da crise climática muitas vezes não têm esse entendimento do que é a crise climática, quais são os principais fatores causadores, quais são as consequências, como eu posso me reorganizar para viver nesse mundo de crise que é o mundo que eu vivo hoje. Que chove e a minha casa alaga, que chove eu fico com medo de deslizamento, e é onda de calor, e enfim, inúmeras consequências que as pessoas mais de classes sociais mais vulneráveis, mais baixas, são muito mais afetadas. E aí a gente entra no tópico de desigualdades, né? Então isso aparece muito também na minha pesquisa. E a questão das estratégias, né? Então, através das redes sociais, a gente tem uma liberdade muito maior, né? A gente consegue usar do humor, usar das ferramentas de edição,
usar das ferramentas de criatividade para conseguir tornar esses temas um pouco mais atrativos para as pessoas. Então, sair um pouco daqueles dados, daquela comunicação que às vezes é chata e que não chega, que não atinge. Então, por que a gente não usa trends virais, áudios virais, que são coisas que aparecem muito na pesquisa também, nas respostas? Uma comunicação mais simples, que a gente consiga acessar, que eu consiga falar com a minha avó, consigo explicar para minha avó o que é aquilo, como é que aquilo tá afetando a nossa vida. Porque uma coisa que a gente fala muito é que a crise climática, ela é a enchente, mas ela também é o preço do alimento, é o preço do café no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Não é tipo uma questão, é o destino, tudo tem que acontecer assim, ou até as pessoas que às vezes acabam levando para um viés mais religioso, falando que é Deus e tal. Existe dado, existe ciência, então vamos trazer isso. O papel da divulgação científica que a gente consegue fazer através das redes sociais, através das mídias digitais, também surge muito nas respostas. E aí, para finalizar, porque senão eu posso ficar aqui falando 2 horas, a questão dos desafios, né, Cami? Que aí você pode entrar um pouco mais também. Mas a conclusão final é que é muito potente, é muito benéfico. Precisamos de cada vez mais pessoas, influenciadores digitais que trabalham a partir de uma educação ambiental crítica para a formação da consciência ecológica na população. Então, além das ações educativas nas escolas, além de ações educativas nas universidades, além da inclusão da educação ambiental em vários currículos e de um debate mais amplo e mais consciente sobre isso em vários espaços educativos, também nas redes sociais, que é onde a gente fica horas e horas e horas do nosso dia. Pega aí o celular de vocês. Qual que é o tempo de tela de vocês? Aonde vocês gastam a maior parte do tempo do dia de vocês, se não dormindo? Eu espero que vocês consigam dormir um pouco mais do que usar as redes sociais. Mas então, ok, é muito potente usarmos esse espaço de forma consciente, mas temos muitos desafios. Então aparece muito a questão da sobrecarga, a questão da ecoansiedade, a questão da dificuldade de transformar um tema complexo em uma coisa legal. Então é claro que as pessoas vão querer ficar vendo os vídeos da Virgínia ao invés dos nossos vídeos, entendeu? E é muito desafiador. Dancinhas e montar looks e coisas e tal. É muito desafiador, até mesmo se a gente for pensar, e é isso outra coisa que aparece na pesquisa, em como as plataformas funcionam. Eles não querem, gente, a Meta, o Facebook, eles não querem gente falando sobre consumo consciente. Eles querem gente entuchando consumo, entuchando fast fashion. TikTok Shop, coisas e tal. TikTok Shop, etc. Então, assim, é muito são muitos desafios. E aí, por isso que eu fiz essa pesquisa e penso, né, em futuramente ir para um mestrado, talvez. Quem sabe? Eu quero. Quem quer, comentem. Mas eu quero ver também a sua apresentação, amiga. Eu ficaria, tipo assim, horas te ouvindo falar. E é muito bom, assim. E ouvindo e assim, tipo assim, sim, é isso, sim, sabe? Então, eu tenho certeza que esse TCC está contribuindo e vai contribuir ainda com muita coisa, essa pesquisa. E eu sei que ainda tem muito por vir a partir disso, tem muito sabe? chão pela frente, né? Que é o que a gente estava discutindo sobre a comunicação climática. Já temos muitos materiais sobre formas de comunicar temas socioambientais através das mídias digitais. A gente tem organizações incríveis fazendo materiais incríveis, mas eu sinto até mesmo como educadora que ainda falta muito material, ainda falta muita coisa, né? Então a gente tá engatinhando, assim, em muitos sentidos nesse tema. Daqui a 10 anos a gente volta aqui nesse podcast pra falar de novo. Já trazendo mestrado, doutorado. Vamos ver, né? Vamos ver. Tomara, amiga. Resgatando alguns dos pontos que você trouxe, especialmente nesse ponto dos desafios, eu acho que outros importantes que tem, um deles gira em torno, nesse sentido, da sustentabilidade financeira também, que acho que também se conecta com essas outras profissões e essas outras coisas que eu acredito que também seja dor de muitas pessoas que foram motivadas a clicarem para ouvir esse episódio, né? Que é isso, aquilo que a gente estava falando da pressão constante de estar nas redes, que influenciadores do meio sentem, né? Essa pressão que você falou também, que muita gente trouxe, eu inclusive devo ter trazido também. E também para essas pessoas que trabalham em projetos e coisas relacionadas, que precisam conciliar esse tempo com
essa velocidade doentia, que tá muito longe de ser a velocidade natural dos seres humanos, que o algoritmo pede pra gente, né? Então, além dessas jornadas duplas, triplas e enfim, que aí com recortes sociais e tudo fica ainda mais intenso, né? A gente tem esse ponto muito forte da sustentabilidade financeira, porque negócios com certeza hoje estão sendo muito mais impulsionados por conseguirem e darem conta da produção desses conteúdos e tudo mais. Existe também esse aspecto das redes estarem cansando a gente em muitos níveis. Não só do tempo de tela, como também dessa exigência da gente estar ali, já que está todo mundo ali, de estarmos todo mundo ali, né? Então, sim, pra falar que, assim, só que você que tá ouvindo não é maluco, né? Tipo, é uma dor que é compartilhada e que estamos passando por isso também. Outro ponto, eu acho, relacionado a isso também, quando, aí pensando mais a nível notícias, né? Essa corda bamba entre falar dos assuntos e de uma forma que ele não fique muito batido e tipo assim, as pessoas não aguentem mais. Então, o que acontece geralmente, né? Principalmente com mudança do clima. A gente vê super pouco quantidade de conteúdo, geralmente é um pessoal mais nichado, que é essa galera, muitos dos que participaram do TCC também, que falam ao longo do ano da mudança do clima e de soluções baseadas na natureza e tudo relacionado a isso ao longo do ano inteiro. E existem esses pontos de quando eventos climáticos extremos acontecem, né? Que aí é tipo assim, você abriu a rede social, que são momentos que eu prefiro ter, assim, o mínimo de tempo de tela possível, sabe? Porque eu tenho consciência do que tá acontecendo. Eu hoje não preciso necessariamente ficar assistindo vídeo do sofrimento das pessoas de maneira tão intensa, que era uma coisa que eu fazia muito e que não fazia bem, assim, me levava para um lugar de completo desespero, de choro, e não que, e mesmo afastada das telas eu ainda choro, porque eu sei o que tá acontecendo, né? Apesar de eu não estar passando por isso, que nem imagino o tamanho da dor. Inclusive, se alguém está ouvindo e já passou por essas perdas, né? Alguém, talvez do Rio Grande do Sul, todos esses eventos que marcaram muito e que foram temas de muitas manchetes. É isso, vem esse turbilhão, massacra as pessoas, todo mundo fica apavorado, todo mundo fica com medo, todo mundo faz vaquinha, se mobiliza, o que nesse aspecto é muito legal, só que não resolve. E aí, o que me revolta, e o que eu acredito que revolta muitas pessoas também, é esse aspecto de a gente precisa agir antes que aconteça. É muito legal vaquinha, é muito legal doação, é muito legal o potencial da solidariedade dos brasileiros aqui, né? Eu acho que aqui a gente se acolhe muito. Então, o dinheiro que foi levantado, a mobilização que foi feita para inúmeros casos de eventos climáticos extremos aqui no Brasil é impressionante, chega a arrepiar. O que o pessoal fez no Pantanal, que agora eu tô trabalhando com a SOS Pantanal, é, assim, não consigo colocar em palavras. O que a galera do GRADE, que é o grupo de resgate de animais em situação de resgate de desastres, faz também, é assim, muito impressionante, muito inspirador e motivador. Mas, gente, com adaptação climática, isso não precisaria estar nem... As pessoas não precisariam nem ter perdido as casas, as vidas, os animais, os bens materiais que demoraram tanto tempo para conseguir, sabe? E dentro do tema de comunicação, isso entra como uma grande responsabilidade também, porque é o que a gente discute, como vamos comunicar, entra um pouco dentro disso, de que muitas vezes esse alarmismo, esse sensacionalismo, ele engaja, e isso também tá lá nas minhas conclusões, na discussão final, ele engaja, ele dá curtida, ele dá compartilhamento, mas não necessariamente ele tá realmente gerando uma conscientização de longo prazo. Então, às vezes, a gente acaba trazendo um sensacionalismo para ter maior alcance e visualização e engajamento, o que tá tudo bem também. Inclusive, às vezes, a gente mesmo acaba usando do sensacionalismo como uma catapulta, né, para esses conteúdos. Mas, às vezes, não é a comunicação realmente efetiva. Por quê? Porque assusta, porque desespera, porque paralisa. E é a paralisação que é um problema, né? Então, como é que tá a saúde mental das pessoas em contexto de crise climática? Principalmente das pessoas que são as mais afetadas, né? E muitas vezes não têm esse entendimento, como eu falei anteriormente. E essa paralisação é problemática. Então, como que a gente pode usar de uma linguagem
mais acessível e não tão alarmista, que realmente gere transformação e uma certa libertação mesmo nesse sentido. Por isso que eu trouxe essas indicações de leituras e por isso que a gente tem, né, esse trabalho de educação nas redes sociais e seguiremos. Com certeza. E foi um movimento que eu acho que nós duas fizemos muito forte também, né? De sempre que for trazer alguma pauta, alguma questão, alguma problemática, buscar trazer a solução. E eu acho que esse movimento que eu fui fazendo muito no meu perfil, ele veio também nesse lugar de saúde mental, né? Nesse lugar de que é pesado falar sobre isso e entender tudo isso e, sabe, tá ali o tempo inteiro se mantendo informado e vendo e, enfim. Então, eu também precisava saber que existem soluções e por mais que não sejam soluções imediatas, soluções que vão resolver ali na hora, é muito importante a gente passar esse senso para as pessoas de que há muito a ser feito. E aquilo que você falou dos sonhos, do imaginário, da gente não deixar isso sumir, né? Isso desaparecer das utopias, dessas coisas. Porque se a gente perde isso, e se a gente só aparece ali, ai, mundo tá acabando, isso daqui tudo tá acontecendo e tal, e que a gente sabe que é muito horrível, a gente sabe que é muito difícil, né? Muita gente me pergunta como você consegue manter essa postura esperançosa e tal. Muitas vezes eu não consigo, muitas vezes eu desabo, entendeu? Eu falo, cara, isso que sei lá, só vai acabar, sabe? É desafiador mesmo. É muito Ainda mais desafiador. quando a gente tem esse olhar mais sensível para as coisas. E aí é essa importância de buscar essas soluções, né? E eu acho que é aí que peca muito a comunicação, aí olhando mais para grandes mídias, né? Eu acho que, no geral, influenciadores têm feito mais isso, né? Uma das coisas que me fez também continuar com o termo de influenciador digital e que aparece muito na minha pesquisa e no meu trabalho, porque além de estudar sobre isso, eu trabalho com isso, é justamente a conexão que a gente acaba criando com essas pessoas, mesmo sem conhecê-las. Que loucura, essa não é mesmo? relação parasocial, né? Pois é. Quem estiver escutando, quem estiver escutando e vendo a gente, provavelmente deve se sentir minimamente íntimo, né? Olha só, falei aqui dos meus pais, falei da minha história, falei da minha família, falei de vulnerabilidades. Estamos no seu quarto, na sua cama. Exatamente. Então, assim, a gente acaba se conectando nesse lugar, né? E isso gera uma aproximação e uma continuidade no trabalho da educação, né? Então, eu tô há anos ali já, né? A gente tá desde 2020, são 5, 6 anos, fazendo esse trabalho, divulgando essas coisas, mostrando um pouco da nossa vida, compartilhando, mostrando possibilidades, alternativas. E isso também entra numa das conclusões do meu trabalho. É exatamente isso, é mostrar que, ok, o cenário é esse, mas temos algumas coisas que estão sendo feitas pelo poder público, pela sociedade civil organizada, por várias outras, terceiro setor, e vários outros campos, né, da sociedade. E também temos nós, como indivíduos, né, fazendo ali o que é possível dentro da nossa realidade, sem se culpabilizar também, né, sem se chicotear demais. Então é isso, é uma conjuntura de coisas que a gente vai aprendendo e estudando e mudando ao longo dos anos na comunicação e na educação, entendendo também que tudo muda o tempo todo, gente. Então, daqui 5 anos, talvez a gente escute esse podcast e a gente fale, nossa, o que elas estavam falando? Mudou tanta coisa, muita coisa tinha que mudar, porque é assim, né, que nem aqui, quando eu falei pra vocês, quando eles começaram lá com a educação ambiental conservadora, eles achavam que era aquilo, que aquilo ali ia resolver. E aí depois com a pragmática também, e depois com a crítica também, e daqui a pouco vai vir outra e outra e outra. Porque a gente vai mudando, a gente vai repensando, a gente vai recriando. E por isso que a gente tá aqui, na verdade, numa conversa, num diálogo. Não tem uma verdade absoluta. Sim, cada isso é muito pessoa importante. que estiver comunicando vai ter a sua forma de comunicar. Então, lá dos 11 influenciadores que eu entrevisto, cada um fala uma coisa, cada um fala uma estratégia, cada um fala um desafio. E assim é a vida. As pessoas são diferentes. Então, o que funciona pra mim, pro meu público, não é o que funciona pra Cami, não é o que funciona pra Marcele ou pra Amanda. Marcele Oliveira e Amanda Costa, né, que são outras duas grandes referências pra gente, que a gente acompanha e gosta muito no quesito comunicação e educação também. Então é isso, galera. Eu
acho que passamos as ideias principais, né? Sim, falamos muita coisa, mas eu acho que de conclusão final, assim, amarrando tudo, é isso. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, e eu acho que é importante a gente botar isso em palavras mesmo, né? Que muita gente às vezes olha, tipo assim, ai, como consegue, como dá conta, e essa coisa toda, que a gente faz essa pergunta também pra muitas outras pessoas que já viveram mais coisas, que são referências, né? E a gente sempre tem uma resposta que gira muito nesse lugar de tipo, eu tô indo, sabe? Eu tô experimentando, eu tô fazendo, e que volta muito pro começo da nossa conversa da esperança ativa, né? Dessa coisa de vai fazendo, né? Vai fazendo, vai testando, e nesse lugar da comunicação aí, especialmente dentro das redes, e fazendo esses testes, essas coisas, essas produções com responsabilidade, né? Pensando nos sentimentos das pessoas que estão ali recebendo, das pessoas que estão ali produzindo também, das pessoas que estão ali comunicando. E eu acho que isso é muito importante de falar, especialmente agora que tiveram umas ondas fortes aí de cancelamento dentro da nossa bolha, né? Então, só pincelando assim um pouquinho esse assunto, isso que você falou dessa humildade também, né? Da gente se lembrar que cada um também tem um processo dentro desse ativismo, que a gente começou em um lugar, e que tem pessoas que estão começando agora, e que tem pessoas que já estão muito avançadas, e que tem pessoas que estão aqui no meio, enfim. É uma jornada. Cada um tem seu tempo, né? Cada um tem sua história, cada um tem sua realidade. Sim, e cada um contribui com uma coisa, cada um traz uma representatividade diferente, que é muito importante, né? Eu acho que é isso. E as indicações já foram faladas ao longo do episódio, né? Tem algumas outras aqui, né, gente? Se fosse indicar atrás da câmera, vocês não estão vendo, mas tem uma estante de livros. Nossa, gigantesca. Aí tá todos os livros já. A estante inteira preenchida e uma pilha em cima da estante. Sim, e só cresce. Eu tô com medo dessa estante desabar, mas eu acho que ela vai resistir ainda. Bom, um outro livro que, inclusive, eu acho que essa, na verdade, é a mensagem final que eu quero deixar. Legal. Esse livro se chama Carta de Amor à Terra. É de um monge vietnamita que se chama Thich Nhat Hanh. E é um livro também desses que transformaram a minha visão e a minha forma de ser e estar no mundo. Mas o que eu queria falar pra vocês, assim, e até mesmo pra Cami, e que eu falo muito isso pra Cami, desde o burnout, desde antes do burnout, se cuidem. Cuidem de vocês. Sim. Às vezes a gente precisa ser um pouco egoísta. Às vezes a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Às vezes a gente precisa falar não pro outro e falar sim pra gente. Porque muitas vezes, quando a gente fala sim pra alguém, a gente tá falando não pra nós mesmos. E pra cuidar do mundo, a gente tem que estar bem. E quando eu falo tá bem, eu não tô falando só do corpo físico. Eu tô falando do todo que a gente é. Nós somos um montão de coisa aqui ao mesmo tempo, né? Então, cuidem de vocês, se escutem, cuide de você, minha amiga. Façam atividade, tentem se alimentar bem na medida do possível. Cuidar da cabecinha também. Às vezes a gente precisa se desconectar um pouco dessa enxurrada de coisas. E foi o que eu entendi, sabe? A gente precisa escutar o passarinho que estiver na janela, ou olhar pra borboleta que passou na janela do ônibus. Andando na rua, às vezes olhar pra cima e ver uma árvore, sentir o vento batendo na pele, o sol, o calor do sol esquentando. Isso tudo é ativismo, inclusive, Sim. muitas vezes muito mais potente que muitos outros. Então, eu acho que é isso, assim. Esse livrinho, ele mudou muito a minha forma de ser, estar no mundo e de entender que eu sou parte desse todo que eu quero tanto ver bem. Maravilhosa. Esse ativismo nesse lugar de não comprar essa visão de mundo, né? Esse jeito de mundo que estamos vivendo agora, esse formato da gente se lembrar como é apenas existir, né? Nesse mundo maravilhoso, nesse planeta maravilhoso, cheio de vida. Então é isso, amiga. Fiquei muito feliz, muito obrigada. Ai, que tudo! Que finalmente saiu. E assim, gente, o quê? 6 anos de amizade já. Sim. De muitas conversas, de muitas trocas, de muita coisa. Muito Gente, perrengue, muita muitos loucura. perrengues. Um dia a gente vem aqui só pra falar das loucuras, tá? Isso seria importante Sim, também. histórias. Aham. Só pra contar histórias. Meu Deus, senta que lá vem história. Não, agora vai ser sempre, amiga. Toda vez que a gente se encontrar, vai ter que ter um episódio, pelo menos um. Vai ter que ter. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Todas as referências, nomes de livros, indicações, tudo que a gente falou tá na descrição, na legenda aqui e tudo. E comentem o que vocês acharam, a gente também quer ouvir de vocês. E é isso, até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau. Amiga, juro.